Atualmente, uma das principais disputas geopolíticas do século ocorre entre dois governos separados por apenas 180 quilômetros. De um lado está a China, o gigante asiático de 1,3 bilhão de habitantes, a segunda maior economia do planeta e superpotência em ascensão comandada com mão de ferro pela ditadura do Partido Comunista. Do outro lado está Taiwan, uma república democrática instalada em uma ilha pequena, menor do que Cuba, e com uma população de pouco mais de 23 milhões de habitantes. Ambos os lados falam o mesmo idioma, têm os mesmos ancestrais e até metade do século passado eram um só país. Hoje, eles apontam armas um contra o outro. Mas por que dois países assim vivem em pé de guerra? E qual o papel dos Estados Unidos e do Japão nisso tudo? A gente explica. Primeiro é preciso voltar um pouco no tempo e entender como eles dois acabaram com governos diferentes. No início do século passado, a China estava em ebulição. A monarquia dos imperadores havia sido derrubada e os chineses experimentavam uma fase republicana. Alguns pedaços do seu território estavam sob o domínio estrangeiro, como Hong Kong, controlada pelos britânicos, ou Macau, dominada pelos portugueses, e Taiwan, no poder dos japoneses. Em 1937, um dos primeiros movimentos da Segunda Guerra Mundial teve início a Segunda Guerra China-Japão, com os japoneses invadindo outras áreas do território chinês. Nessa época, o Partido Comunista Chinês já estava em atuação. Ele vivia em conflito com o governo central, comandado pelo Partido Nacionalista, o Kuomintang. A disputa parou durante a Segunda Guerra Mundial, mas após a derrota dos japoneses, os dois lados voltaram a brigar pelo controle da China. Em 1949, os comunistas conseguiram controlar a maior parte da China continental e constituíram um governo liderado por Mao Tse-tung. Os nacionalistas, então, fugiram para um pequeno território chinês, que havia sido recuperado dos japoneses, a Ilha de Formosa, ou como chamamos, Taiwan, e lá eles estabeleceram um governo. Desde então, os dois lados vivem na prática como países diferentes. Nos primeiros anos, Taiwan era reconhecida como a verdadeira representante do povo chinês. Por exemplo, era a ilha que possuía o assento fixo e o direito de veto no Conselho de Segurança da ONU. Eram os taiwaneses que enviavam atletas para as Olimpíadas. E tudo isso sem exercer qualquer controle sobre a China continental, onde está a maioria esmagadora da população e a maior parte do território. Somente na década de 70 que a China continental, controlada pelos comunistas, passou a ser reconhecida como a verdadeira representante dos chineses. O maior golpe para Taiwan veio do seu maior aliado e principal salvaguarda militar, os Estados Unidos. Os norte-americanos reconheceram o governo em Pequim como o verdadeiro representante do povo chinês, e o que encerrou, ao menos oficialmente, as tratativas de Estado com Taiwan. Desde então, as coisas têm seguido mais ou menos o rumo que conhecemos hoje. A maior parte dos países rompeu os laços oficiais com Taiwan para abrir laços com a China, a segunda maior economia do planeta. Mas, na verdade, eles mantêm relações extraoficiais com a ilha através de pequenos escritórios. É o caso do Brasil ou dos Estados Unidos, que inclusive continua a vender armas para Taiwan. A ilha vive uma situação delicada. Desde a década de 90, é uma democracia plena, tem uma economia forte, liberdade de imprensa e é um exemplo de direitos humanos, sendo inclusive o primeiro país asiático a permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É um cenário distinto da China, que vive há décadas um crescimento econômico e a superação da pobreza, mas que não tem acompanhado no mesmo ritmo uma abertura política ou melhorias nos direitos humanos. Os chineses, assim como recuperaram Hong Kong dos britânicos e Macau dos portugueses, querem que Taiwan volte a integrar o território do antigo império. Já os taiwaneses, principalmente desde a chegada da democracia, querem independência, ou pelo menos continuar como está. E é aqui que as coisas complicam. Para os chineses, Taiwan é apenas uma província rebelde, que vai ser reincorporada ao país em algum momento, mesmo que para isso seja necessário o uso da força. Taiwan, embora viva na prática como um país independente, tem um reconhecimento internacional limitado. Menos de 20 países reconhecem a ilha como um estado soberano, e os taiwaneses acabam não podendo participar de organismos internacionais, como a ONU. Formalmente, Taiwan nunca declarou independência. Em 2005, a China aprovou uma lei que permite ao governo, inclusive, invadir a ilha, caso ela proclame independência. Taiwan está armada até os dentes, muito com armas modernas norte-americanas. Em caso de uma invasão chinesa, a ilha não teria como derrotar os comunistas,
mas a invasão sairia cara. Os taiwaneses têm força o bastante para ferir as forças armadas chinesas e para se defender com competência, e um confronto desses poderia abalar a economia do gigante asiático. Além do mais, existe a questão dos Estados Unidos. Antigamente, os norte-americanos tinham um acordo militar com os taiwaneses. Em caso de invasão, as forças militares da maior economia do mundo viriam em auxílio a Taiwan. Esse acordo não existe mais, mas os Estados Unidos continuam a ser o principal fornecedor militar de Taiwan. Vez por outra, os norte-americanos enviam aviões e navios para a área, em apoio aos taiwaneses. E recentemente, o Japão, um dos principais aliados norte-americanos na região, afirmou que iria proteger Taiwan em caso de uma invasão chinesa. Mas a maior proteção de Taiwan não está nas armas, está na economia. O país é o principal fabricante de chips semicondutores do mundo. Desses chips, dependem fabricantes de aviões, de carros, a indústria de computadores, de videogames, de instrumentos médicos, de energia solar, entre outras. É uma tecnologia complexa, que não seria possível outro país replicar a médio prazo. Qualquer guerra que a China travasse com Taiwan e afetasse a indústria de chips semicondutores teria um preço altíssimo para os chineses. Eles mesmos são dependentes desses chips fabricados em Taiwan. Mas não só. Um ataque desse tipo afetaria toda a cadeia mundial de suprimentos de alta tecnologia, chegando à União Europeia, Japão e Estados Unidos, e por fim, repercutindo em outros países, que poderiam agir contra o conflito diplomaticamente ou militarmente. Por enquanto, os chineses continuam a praticar exercícios militares nas proximidades de Taiwan, como um sinal de dissuasão, e a ilha continua a viver uma vida independente, como querem seus cidadãos. Mas no que depender do governo da China, em algum momento, este cenário vai ter que mudar. Bem, eu vou ficando por aqui e espero que você tenha gostado da nossa viagem por esse mundo imenso que existe logo depois da fronteira. Tchau, tchau!